NAD, Nova Assembleia de Deus em Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha, ES. Pastor Mauro Muniz, Professor Miguel, só vitórias. Bem, meus amados e queridos irmãos, estamos iniciando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, esse quarto trimestre de 2020. E a lição do nosso trimestre fala sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. É um estudo que é baseado no livro de Jó. Nós vamos estar estudando basicamente os aspectos principais do livro de Jó. E lição esta que foi comentada pelo pastor José Gonçalves, que é o ministro do Evangelho, bacharel em teologia, graduado em filosofia, atualmente é membro da diretoria da CEADEP, membro do conselho da CGADB e é líder da Assembleia de Deus ENS dos Remédios, Piauí. Autor de diversos livros que não vamos mencionar aqui, mas um currículo bastante extenso, o nosso pastor José Gonçalves. José Gonçalves é o nosso comentarista desse trimestre. E nesta lição, estaremos estudando a lição de número 1, o livro de Jó. Textual: eis que temos por bem-aventurado os que sofrem. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago, capítulo 5, versículo 11. Verdade prática. O livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Leitura bíblica. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E Ezequiel, capítulo 14, versículos 14, 19 e 20. E Tiago, capítulo 5, versículo 11. Objetivo geral que nós temos que atingir no final dessa lição: mostrar que o livro de Jó é uma poesia inspirada, que retrata o dilema vivido por uma pessoa histórica. Introdução. Nesse trimestre estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda a literatura bíblica outra obra semelhante, diferente na sua estrutura, no estilo e, sobretudo, no conteúdo. O livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. É, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança, quando tudo mais parece ter perdido o sentido. Pois bem, introdutoriamente aqui o nosso pastor Josué, ele vem falando aqui sobre a grandeza de Deus diante da finitude humana. Deus é muito grande e o ser humano é muito pequeno. E para entender os desígnios e os propósitos de Deus, fica impossível, porque Deus tem uma grandiosidade enorme diante de nós que somos tão pequenos. Como que pode um vaso entender ou compreender o oleiro que o faz? Não tem como, não há como. Basta apenas nós aceitarmos os princípios divinos e seremos muito mais abençoados. E também aqui ele nos fala que isso tudo, essa questão de nós sabermos que nós servimos a um Deus tão grandioso diante da nossa pequenez que ele nos alimenta a nossa esperança. Afinal de contas, sabemos que estamos servindo ao maior ser que existe. Aleluia, glória a Deus. Na lição número 1, no livro de Jó, no tópico 1, estaremos estudando autoria, local e data do livro de Jó. O autor de Jó. Sobre o autor, vamos lá. As opiniões passam por Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras. Outros afirmam ser ele a produção de vários autores em diferentes épocas. O cristianismo histórico e conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa, mas como uma narrativa poética inspirada por Deus e redigida por um único autor. A própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nada expressou a maior parte do livro. Pois bem, o que ele está nos falando aqui, que segundo as opiniões de vários escritores e estudiosos da Bíblia, ele passa por diversas pessoas, tais como Moisés, Esdras, Eliú, Salomão. Tem outros até que dizem que é uma miscelânea de vários autores, várias pessoas que compôs. Porém, nós, de uma forma, digamos assim, mais histórica e conservador, consideramos o livro de Jó, que foi escrito por uma única pessoa. E ele foi
E o mais importante também é que essa única pessoa que escreveu o livro de Jó, ele era uma pessoa que tinha conhecimento da questão da forma poética a qual o livro foi escrito. Ponto 2. A pessoa histórica de Jó. A Bíblia mesmo atesta que Jó foi uma pessoa histórica. O profeta Ezequiel confirma ser ele, de fato, foi uma pessoa real, relacionando ao nome de Noé e de Daniel. Tiago, por exemplo, atesta a realidade histórica do principal personagem do livro, bem como sua autenticidade textual quando destaca a perseverança de Jó. Pois bem, o que aquele comentarista aqui está nos falando? Ele está nos falando sobre a questão que tem pessoas por aí que dizem que é um livro fictício, que o personagem é como se fosse um conto de fadas, uma espécie de novela, alguma coisa assim que a pessoa contasse, mas que nada foi real. Porém, nós cremos que Jó foi uma pessoa real, até porque nós vemos lá em Ezequiel destacando ele ao lado de Noé e de Daniel. E o próprio Tiago também fala da perseverança que teve Jó lá no seu livro. Então, quer dizer, outros comentaristas da Bíblia, outras pessoas, escritores da Bíblia também falaram de Jó, atestando realmente a sua realidade como pessoa que realmente existiu, não como um ator de uma novela ou de um livro escrito, tá? Ponto 3. A terra de Jó. Já no início do seu texto, o livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz. Como Jó, Uz era uma terra real. Os comentaristas situam Uz ao sul de Edom e a oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste, indo à Babilônia. Pois bem, o comentarista aqui continua afirmando sobre a questão do livro ser um livro autêntico, de uma história que realmente aconteceu, quando ele está nos falando aqui da questão da terra. Essa terra ficava ao sul de Edom, que é uma outra terra lá dos tempos bíblicos antigos, e é uma terra real também, comprovando mais uma vez a veracidade e a história do livro que realmente aconteceu do jeito que nós vamos estudar durante esse trimestre. Ponto 4. A época de Jó. A maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal, Abraão, Isaque e Jacó. Exemplo, o sacerdócio como instituição não existia, visto que Jó era o sacerdote de sua própria casa. As filhas de Jó eram co-herdeiras juntamente com seus irmãos, o que não era permitido pela lei mosaica. A palavra hebraica quesitá, traduzida como uma peça de dinheiro, só aparece em outras 2 ocasiões na Bíblia. O que ele está nos falando aqui? Ele está nos falando sobre a época. A época que nós conseguimos ver esse livro é antes da época da lei de Moisés. Então, muitos comentaristas colocam eles dentro da época patriarcal, que deve ter sido uma história que deve ter ocorrido lá entre Abraão, Isaque e Jacó, embora que muitos também defendem também que este livro foi o primeiro livro escrito na Bíblia. Porém, a história em si acontece entre Abraão, Isaque e Jacó. O sacerdócio, como que nós conseguimos deduzir também, como que eles conseguem deduzir isso aí? Que Jó é narrado como sacerdócio da sua casa, junto com suas filhas, coisas que na lei de Moisés não era permitido. Por isso que nós acreditamos que o livro de Jó faça parte antes de Moisés e dentro do período aproximado ali entre Abraão, Isaque e Jacó. Tópico 2. A estrutura literária do livro de Jó. Ponto 1. Prosa e poesia. Uma obra de natureza poética, isso não torna o livro de Jó menos inspirado do que outros da Bíblia. Jó precisa ser lido dessa forma. A estrutura dessa obra demonstra isso. O texto é uma combinação prosa, poesia, prosa. Nessa ordem, a organização assim, uma prosa nos primeiros capítulos, uma longa poesia no meio, mais uma prosa no último capítulo. Assim, o prólogo, dessa forma que está distribuído aqui, Jó, capítulo 1, do capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 2, versículo 13, é o epílogo. Jó, capítulo 42, versículos 7 ao 17, estão em prosa. O texto intermediário em poesia, Jó, capítulo 3, versículo 1, ao capítulo 42, versículo 6. Pois bem, o que é que o comentarista aqui está falando? Da distribuição, como é que foi feito esse livro. Esse livro não foi escrito totalmente em poesia.
o início dele é escrito em prosa e o final dele é escrito também em prosa. O meio dele fica tudo em poesia. Então, ele, embora que foi escrito em poesia, ele não é menos inspirado do que os outros livros. Aí ele coloca aqui a distribuição. Se nós pegarmos o capítulo 1 de Jó, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 13, e também o Jó, capítulo 42, versículo 7 a 17, são as partes dele que são escritas em prosa. E o que está no meio deles, ou seja, Jó, capítulo 3, versículo 1 ao capítulo 42, versículo 6, são a parte de poesia desse livro. Portanto, um livro escrito em prosa, poesia e depois termina novamente em prosa. Ponto 2. Organização. No texto em poesia há uma seguinte organização: um monólogo feito por Jó, 3 ciclos de diálogo entre Jó e seus amigos, ele faz Bildade e Zofar, 4 outros discursos de um quarto amigo jovem, Eliú, seguindo pela revelação de Deus, onde ele manifesta seu poder e graça, e finalmente a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração completa. Pois bem, o que o comentarista aqui está nos falando? Ele fala que o livro é um monólogo. Na verdade, ele coloca o monólogo, que Jó fala logo no início sozinho, e depois é feito diálogo entre 3 amigos dele que nós vamos estudar. Fique conosco até o final do trimestre. Não esqueça de deixar o seu joinha, o seu like, o seu gostei. Se você não gostou também, não bota lá o seu dislike. Comente a lição que você não entendeu, nós podemos tentar ajudar. Ou faça algo desse tipo que Deus vai estar te abençoando mais e mais rico e poderosamente. Pois bem, o comentarista aqui, ele está nos falando sobre o que logo depois desse monólogo de Jó vem os 3 diálogos com os 3 amigos dele. E depois um quarto diálogo com um amigo dele que parece ser mais jovem. Ele diz que é mais jovem, né? Eliú. E, por final, vem a revelação de Deus. Essa é a forma que é organizado o livro de Jó. A revelação de Deus dentro da humilhação de Jó e a sua completa restauração, que tudo termina em bênção, maravilha, como é da vontade do nosso Deus. Ponto 3. Abundância de figura de linguagem. O livro é rico em metáforas. Esse recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e maior vivacidade ao texto. O autor almeja que seu texto seja colorido, ao invés de preto e branco, usa a figura do vai e vem, do tecelão, para demonstrar a brevidade da vida. Vento, nuvem, sombra, uma corrida, uma águia, uma flor. Há também paralelismo onde os elementos literários repetem-se na mesma ordem. Nós vamos estar estudando isso tudo ao longo do trimestre, mas introdutoriamente o comentarista aqui está nos falando sobre a abundância de figuras que tem muitas metáforas, né? No livro de Jó, se você parar para ver, você vê muitas metáforas, você vê o autor do livro querendo mostrar que houve realmente aquilo, querendo dar um impacto, uma cena colorida, não monocromática, não preto e branco, né, como algumas pessoas falam por aí afora, mas expressões vivas no livro, usando temas tipo a brevidade da vida, que ele coloca vento, nuvem, sombra e aí por diante. É um livro de bastante figuras de linguagem que nós vamos estar estudando, algumas delas ou boas, parte delas, ao longo do nosso trimestre. Tópico 3º, natureza e mensagem do livro de Jó. Ponto 1. Por que os justos sofrem? É uma pergunta. Sobre a natureza teológica e também filosófica, a questão do sofrimento do inocente é a principal delas. Por que sofre o justo? Ou ainda, por que os ímpios prosperam enquanto os justos sofrem? No contexto de Jó, a ideia que prevalece é a de que somente os maus sofriam em consequência de seus pecados. Se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. Nesse aspecto, ao longo de seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão. Pois bem, aqui voltando aqui o tópico anterior, que nós estamos aqui não comentando, vamos comentar, ele faz uma pergunta, né? Que é uma pergunta que
ao longo do nosso trimestre, nós vamos ver que eles comentam, eles falam bastante sobre perguntas desse tipo. E uma delas, ou a principal delas, é: por que o justo sofre? Por que o justo sofre? Então, nessa natureza teológica e filosófica, eles se veem difícil, porque tem, inclusive, um dos amigos de Jó que acusa porque acha que se ele está sofrendo é porque tem culpa, porque tem pecado. E quando, na verdade, não é bem assim. Ou nem sempre é assim. Ou ainda uma questão mais complicada ainda. Por que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre? Por que o justo sofre? E por que ele sofre, às vezes, enquanto os ímpios prosperam? Nós vamos estar estudando isso tudo ao longo do trimestre. Então, pelo um dos amigos dele, um dos 3 amigos dele, nós vamos estar estudando mais à frente, nós vamos ver, ao longo do trimestre, nós vamos ver que eles têm a teoria de que se tem sofrimento é porque tem culpa. E nós vamos ver ao longo da história que não é bem assim. Então, ao longo do livro, nós vamos ver que o autor procura demonstrar um novo olhar, que não é bem assim do jeito que eles colocavam. Existe bondade desinteressada? É uma outra pergunta que nós vamos estar estudando nesse trimestre também. E é muito interessante. Para que muitas pessoas, qualquer prática religiosa, não passa de barganha. Essa era também a tese do diabo. Para ele, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefício em troca. Jó era um homem agraciado, com muitos bens, com uma família formidável, cercado de muitos amigos e gozava de boa saúde. Nessas condições, como disse Satanás, todos são devotos. Todavia, vindo em fortuito a tragédia e a calamidade, será que esse fervor religioso permaneceria? Pois bem, o que é que o comentarista aqui está nos falando? Ao longo da lição, vamos também estar debatendo e comentando e falando sobre: existe bondade desinteressada? Existe alguém que faz alguma coisa sem interesse nenhum, sem vontade de nada ou de alguma coisa, sem interesse nenhum? Será que há? Então, ao longo da nossa lição, o comentarista vai estar falando sobre isso, nós vamos estar estudando. Porque essa era a tese do diabo diante do livro. Na tese do diabo, Jó só servia a Deus por causa que ele era muito agraciado. Ele era um homem muito rico, uma família com modelo padrão. Então, quer dizer, tudo ao seu favor. Então, por isso que Jó servia a Deus. Então, ao longo do livro, nós vamos estar estudando que não é assim, do jeito que o inimigo das nossas vidas estava colocando lá diante de Deus e acreditando que Jó era dessa forma. Então, ele acreditava que Jó permaneceria fiel porque recebia benefícios, e não é assim. Ainda afirma mais, vindo em fortuito, que tudo isso desapareceria. Por isso que Deus permite mostrar para Jó, principalmente para Jó, Deus não precisa mostrar nada, provar nada para o diabo, que não é bem assim. Que tem homens e mulheres, não só na época de Jó como até hoje, que mesmo vendo as dificuldades, os intempéries da vida, eles acabam continuando servindo a Deus. E às vezes muitos, até muito mais ainda, porque acreditam em Deus, creem em Deus, sabem que a nossa esperança, a nossa fé, o nosso amor está em Deus. Pode um homem compreender a Deus? É a terceira pergunta. Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens, como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão. Assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. Jó, capítulo 38, versículo 42. Na verdade, quando a questão para Jó foi tanto entender a Deus, mas experimentar. Não tanto entender a Deus, mas também experimentar. Viver a experiência de Deus mudou completamente a vida de Jó. Existe uma grande lição deixada por esse precioso livro. Me perdoem, meus irmãos, é que às vezes nós resumimos muito aqui a questão do que está escrito originalmente lá, e às vezes fica faltando palavras, ou conjunções, ou interjeições, preposições, para fazer a ligação melhor sobre o livro, e às vezes atrapalha a gente de estudar. Mas, pois bem, nesse terceiro ponto, ele faz uma pergunta: por que pode o homem compreender a Deus? Vamos estar estudando ao longo desse mês. Então, impactos que a revelação divina tem sobre os homens. Nós vamos ver que quando Deus se revela, quando Deus fala assim como falou, como foi na vida de Paulo, tem uma diferença. Então, Deus se revela também através da questão
das intempéries, das dificuldades que nós temos na vida, quando Deus se revela, nós começamos a entender um pouco mais de Deus, embora que nenhum homem, nenhuma mulher consegue entender e compreender totalmente a Deus, que está infinitamente maior, como nós já estudamos no início desta lição, infinitamente maior do que nós. Então, Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade. A questão para Jó não foi tanto o entender a Deus. Isso aqui é muito bonito, isso é muito lindo. Mais importante para a nossa vida, meus irmãos, não é o entender a Deus, mas experimentá-lo. A partir do momento que você consegue experimentar, é diferente você tentar entender. Você aceita pela fé, nós aceitamos pela fé, nós cremos pela fé e nós experimentamos as grandiosidades, as maravilhas que esse Deus é na nossa vida e nós somos abençoados. E é isso que é o mais importante, é isso que Deus quer para as nossas vidas. Aleluia. Posso ouvir, a igreja pode dar um aleluia, glória a Deus por isso. Amém? Conclusão. Nesta lição, apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico literário de Jó. Quanto ao seu gênero, o livro é de natureza poética. Isso é importante para a compreensão da própria estrutura, como o livro foi organizado. Vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. Esses princípios são para todas as épocas e culturas. O que é demonstrado é o que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. Pois bem, resumindo a nossa lição deste domingo, algumas informações básicas do contexto histórico são apresentadas para demonstrar que realmente ele é um livro histórico. O livro em si, ele foi escrito numa forma poética, embora que nós vimos também que tem as partes, pequenas partes de prosa, mas basicamente é um livro poético. E que ele também transcende o espaço e o tempo. E que o mais importante para o ser humano, o conhecimento de Deus, é o anseio de todo ser humano. Então demonstra que o ser humano tem. Porque dentro de nós temos algo que eu costumo dizer, que a Bíblia nos fala que é o Espírito, e esse Espírito clama Abba, Pai. Não existe nenhum ateu. Ateu é aquela pessoa que se diz que não crê em Deus. Teórico, prático. Na verdade, existe teórico. Não existe prático, existe teórico. Porque dentro de nós tem o Espírito ao qual clama Abba, Pai. Então, o anseio que cada ser humano tem, na verdade, é conhecer o Senhor, seu Deus. E se lembre daquela fala do tópico, do slide anterior. O mais importante não é conhecê-lo. O mais importante é experimentá-lo e você vai ver as maravilhas de Deus na tua vida. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E assim sendo, terminando mais uma lição neste domingo, a lição que nós estudamos, o livro de Jó. No domingo que vem estaremos estudando quem era o livro de Jó. Aí nós temos aqui inúmeras lições maravilhosas e lindas para nós estudarmos ao longo desse trimestre. Também está estudando sobre Jó e a realidade de Satanás, o drama de Jó, o lamento de Jó, e aí por diante, só lições lindas e maravilhosas até concluirmos quando Deus restaura o justo. E então, daqui até lá, nós queremos mais e mais ter a maravilha de Deus na nossa vida. Estaremos estudando, fica conosco ao longo de todo esse trimestre. E daqui até lá, do jeito que eu costumo dizer, é só vitórias!